Essa reunião, entre outros objetivos, a gente fez com o Instituto Butantan para saber grau de lotes de produção, previsão de entrega, previsão de logística de distribuição. Ela é uma campanha nacional e nós definimos que é possível e nós trabalharemos para o dia 23 de março, antecipando em 23 dias a data prevista original para essa campanha. Por que fazer a campanha e por que recomendar a vacina? Se essa vacina, ela me dá cobertura, ela deixa o sistema imunológico do indivíduo, de 80% daqueles que tomam a vacina, protegidos contra essas cepas de influenza, essas cepas virais que estão circulando, que são milhares de vezes mais comuns do que o coronavírus, para um eventual profissional de saúde, um médico, na hora que o indivíduo, um mês depois, 2 meses depois, se ele tem um quadro gripal e ele informa que foi vacinado, ele auxilia muito o raciocínio desse profissional para pensar na possibilidade de outras vidas, aquelas que são cobertas pela vacina. Então ela é um instrumento importante nesse momento, porque você diminui a espiral de epidemia desses outros vírus que eventualmente podem ocorrer e podem confundir muito a população se está com uma determinada síndrome gripal e não sabe se está com qual síndrome gripal. O outro aspecto é que nessa síndrome gripal do coronavírus são exatamente as pessoas de mais idades que são as que têm uma letalidade maior. E essa campanha ela é pensada sempre acima de 60 anos. Esse ano nós vamos fazer outros grupos que não só os idosos. Então, conversando aqui, nós devemos fazer forças de segurança, nós devemos fazer população presidiária completa, mais os agentes penitenciários, devemos fazer ampliação de segmentos para diminuir circulação epidêmica. Então a gente antecipa em 23 dias e vamos trabalhar junto ao INCQS e à Anvisa para que nós consigamos todas as avaliações para iniciarmos no dia 23 de março. Duas situações muito importantes decididas hoje. Uma é a antecipação, porque além do fato de você vacinar uma população contra os dois subtipos A e 1B, você tem um efeito em massa. Vacinando mais pessoas estão protegidas e menos suscetíveis. Então, eu acho uma decisão absolutamente fundamental no momento que nós estamos começando a enfrentar o outro vírus. E a segunda decisão importantíssima é a ampliação dessa vacinação. O Butantan está disponibilizando ao Ministério da Saúde 75 milhões de doses da vacina da gripe, um recorde absoluto. E o presidente do Instituto acabou de nos afirmar que isto representa 10% da produção mundial. Governador Golasso, do governo de São Paulo, do Ministério do Butantan. Obrigado. Olá pessoal, recebendo aqui no Palácio do Bandeirantes para uma reunião, segundo de coletivo de imprensa, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, aqui ao nosso lado. Participamos desta reunião ao lado do Dr. Davi Wipp, responsável pela coordenação do Centro de Contingência do Covid, do coronavírus, e o nosso secretário da Saúde, Henrique Guerra. Aqui é muito importante, para você que nos acompanha aqui nas redes sociais, calma e tranquilidade em relação ao tema do coronavírus. Por isso, vou indagar ao ministro da Saúde quais as recomendações básicas, ministro, para quem está nos assistindo nesse momento, para que não tenha pânico e compreenda exatamente o que tem que fazer e o que não precisa fazer. Ela é basicamente uma síndrome gripal, um procedimento, um acontecimento muito comum na vida da gente. Às vezes como um resfriado, em alguns casos como uma gripe, e algumas poucas pessoas, normalmente pessoas com outras doenças, pessoas mais idosas, é que fazem uma forma mais grave. Se hidratar bem, casarejada, evitar quando resfriado, quando tossir, de estar em ambientes aglomerados, ter uma etiqueta respiratória para que a gente possa atravessar essa, como já atravessamos inúmeras outras situações de vírus respiratórios no Brasil e no mundo. Dr. Davi Wipp, a sua experiência como infectologista, um dos melhores do país, experiência internacional, algumas informações, principalmente para que a população tenha calma, tenha bom senso e
capture informações corretas de procedimento. Além das observações feitas pelo ministro Mandetta, alguma recomendação adicional? Primeiro, tranquilidade. Nós estamos, como o ministro falou, enfrentando algo que nós conhecemos. Eu acho de boa norma indicar quais são as circunstâncias que o indivíduo deva se preocupar. Primeiro, o paciente com tosse e febre deve ficar em casa. Repouso, boa alimentação, boa hidratação. Quando é que ele deve procurar o serviço de saúde? Ele tem um desconforto respiratório. A amplitude da respiração diminui. O número de batimentos respiratórios aumenta. A febre foi e voltou, sinal que talvez tenha uma complicação bacteriana. A febre se prolongou por mais de 48 horas. Aí ele deve procurar o sistema de saúde. Caso não, em casa, repouso e tratamento sintomático. Dr. Zé Henrique Germa, que foi superintendente do Albert Einstein durante mais de 30 anos, o maior hospital do país, uma referência internacional, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo está preparado, tem estrutura, orientação e protocolo para atender todas as demandas, sempre com bom senso e, obviamente, tecnicamente, com amparo à população, aos brasileiros que vivem em São Paulo, secretário? Sim, senhor governador. Temos condições, o Estado de São Paulo tem condições de atender a população numa situação como essa. O principal fator é a agilidade no diagnóstico. Quanto mais ágeis, mais podemos atuar preventivamente para aqueles pacientes que estão positivos ou não, mas que devem ficar numa situação de isolamento, muitas das vezes domiciliar. Se necessitarem ir para a rede pública hospitalar, nós temos 7.000 leitos de UTI, uma parte deles já destinada para a questão do coronavírus, que provavelmente utilizaremos não numa quantidade muito grande. São Paulo lamenta, evidentemente, a ocorrência de um paciente com coronavírus, mas como disse o ministro Mandetta, melhor nessa circunstância que tem ocorrido aqui, a infraestrutura de saúde, a operacionalidade que São Paulo tem, dará uma resposta correta dentro do protocolo internacional e dentro do protocolo do Ministério da Saúde. E amanhã, à tarde, nós daremos mais informações a você para que o seu acompanhamento e, sobretudo, a qualidade da sua informação seja correta e adequada neste caso.